Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo tutorial onde nós trataremos sobre o cálculo dos séculos. Antes de tudo, vou deixar uma tabela aqui. Os séculos, em sua maioria das vezes, é medido em números romanos. Então, caso alguém tenha esquecido como se calcula os números romanos, está aqui uma tabelinha para que possa relembrar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas indagações desse bonequinho aí. Muitas das vezes, essas indagações que eles atendem são indagações que a gente também tem. São dúvidas que a gente tem e a gente se pergunta. Então, algumas dessas perguntas podem representar, talvez, as nossas perguntas também. O ano de 1453 é o século XV. Já o de 1789 é o século XVIII. Não era para 1453 ser século XIV e 1789 ser século XVII. O século IX são os anos 800 e pouco. Era para ser os anos 900 e pouco. E se eu estou em 2017... estou no século XXI e não XX. Eu não entendo. Para que complicar se o processo pode ser facilitado? Como eu tinha falado, essas são as dúvidas que a gente tem também. Então, por isso, a gente baseou a nossa aula em 3 situações. Primeiro, vamos entender o porquê dos séculos serem calculados desse jeito. Nós depois vamos entender como a gente faz o cálculo para que a gente chegue e descubra qual é o século. E depois vamos entender também de maneira prática. Então vamos lá. Primeiro, entender o porquê. Vamos supor que a gente comece a marcar o calendário a partir de hoje, começa a marcar as datações a partir de hoje, como se alguém tivesse nascido agora, por exemplo. Então, se alguém nasceu agora, esses dias, meses que se seguem até daqui a um ano, vai ser o primeiro ano de vida dessa pessoa. Daqui a um ano, essa pessoa que nasceu hoje é um bebê que vai completar um ano. Então, vamos supor que um calendário que a gente começou a contar a partir de agora vai ter o seu primeiro ano, daqui a 10 anos ele fecha 10 anos, daqui a 20 anos ele vai ter 20 anos de vida e assim vai se seguindo até que ele chegue em 90 anos de vida e chegue nos seus primeiros 100 anos de vida. Fechado os 100 primeiros anos de vida, ele fechou o conjunto de 100 anos. O conjunto de 100 anos é um século para um calendário. Se esse for o primeiro conjunto de 100 anos desse calendário, esse é o século primeiro ou século 1 desse calendário. É aqui que a gente vê números como, por exemplo, 31. A gente vê números como 88, a gente vê o ano 57 nesse século primeiro desse calendário. Porque tem um zerinho na frente. Eu só coloquei esse zerinho porque é unidade, dezena e centena. Mas independente desse número, é esse ano aí, 31, 88, 57, dentre qualquer número entre o ano 1 e o ano 100. Nós estamos no século primeiro. Prosseguindo o calendário, a gente vê que os números se seguem até que ele faz 110 anos, 120 anos, 190 anos, até chegar no ano 200. Uma vez que esse calendário chegou no ano 200, ele fecha o segundo conjunto de 100 anos desse calendário, ou seja, o segundo século. Então, esse ano que vai de 100 a 200 é o século 2 desse calendário. E é aqui que a gente encontra, como por exemplo, alguns anos como 157, 188 e 131. Porém, esse número 100, a gente observou que ele já faz parte do século I, que foi desde o ano 1, do primeiro ano do calendário, até o seu 100º ano. Como ele está se repetindo aqui, ele não pode fazer parte de 2 séculos ao mesmo tempo. Sendo assim, o ano que a gente vai começar a contar para o século 2 é o 101. Portanto, o século 2 ele vai desde o ano 101 até o ano 200. Passando aqui para o nosso próximo exemplo, do ano 201 ao 300 segue a mesma situação, sai seguindo os anos, chega no ano 300 e fecha o terceiro conjunto de 100 anos desse calendário que dá o século 3, é o terceiro século. É aqui que a gente encontra anos como 257, 288 e 231, por exemplo. E a gente começa a perceber já o seguinte, olha, o século 3 ou terceiro século não são os anos 300 e pouco, são os anos 200 e alguma coisa, que vai desde o 201 até o 300. Por quê? Porque os primeiros 100 anos, no ano 100 é onde fecha o século I. A mesma coisa no ano 200 e a mesma coisa aqui. Ó. No ano 300 é onde fecha o século 3, o século terceiro, para no ano 301 já se iniciar o quarto século. Vamos aqui para a nossa próxima cena, o nosso próximo exemplo. Século XVIII. Século XVIII, continuando a mesma sequência, vai do ano desde 1701, desde o ano de 1701, vai seguindo até 1710, 1720, 1790, 1800. Então, do ano 1701 ao ano 1800, nós temos o século XVIII. É muito interessante mesmo, bichinhos.
Visto isso, nós entendemos o porquê e agora a gente vai entender como é que a gente faz para calcular isso aí. A gente precisa de uma regra geral e a gente também tem uma exceção a essa regra. Com isso a gente já calcula. Olha só, a regra geral é o seguinte: eu pego o ano informado, risco os dois últimos números, somo 1 no número que ficou e já acho o século equivalente. Vamos para o nosso exemplo. Exemplo aqui, 257, esse é meu ano. Como é que eu faço para descobrir que século esse ano de 257 pertence? Eu pego o 257, eu risco os dois últimos números, eu risco o 5 e risco o 7, sobrou quem? Sobrou o número 2. Então, com o número 2 que sobrou, eu somo 1, que faz parte da minha regra geral, 2 mais 1, 3. Ou seja, 257 equivale ao século 3, de acordo com os nossos cálculos. Nosso próximo exemplo, ano 31. Eu pego o 31, risco os dois últimos números, que são 3 e 1, ou seja, risquei o número inteiro. Sobrou quem? Sobrou nada. Sobrou o 0. Pego o 0 que sobrou, somo 1, 0 mais 1, 1. Isso significa que o ano 31 é o século I. Isso aqui a gente vê aquela data ali próximo de Cristo, né? 1789. Vamos fazer mais esse exemplo aqui, olha só. 1789, que foi o ano da Revolução Francesa, nós riscamos os dois últimos números, que são o 8 e o 9, sobrou quem? 17. Aí eu pego o 17 que sobrou, somo 1, acho 18. Aí vem a pergunta, 1789 é qual século? Portanto, 1789 é o século 18. Ah, e se eu estiver em 2017, qual século que eu estou? Vamos calcular, 2017, risco os dois últimos números, que são 1 e o 7, sobra 20. Eu pego o 20 que sobrou, somo 1, de acordo com a nossa regra, século 21. Portanto, 2017 equivale a que século? Século 21. Isso significa que nós estamos no século 21. A exceção a essa regra é mais simples. Quando o ano termina com 00, com esse par de zeros, eu risco os dois últimos números, que são os dois zeros, e pronto, não preciso somar nada. Já acho o século equivalente. Vamos para o nosso exemplo. Ano 100, por exemplo. 100. Risco os dois zeros, que são os dois últimos números, sobrou quem? 1. Portanto, 100 equivale ao século 1, ao século I. 1500. Risco os dois últimos zeros, sobra quem? Sobra 15. Preciso somar alguma coisa? Não, porque essa é a exceção. Acaba com dois zeros. Portanto, 1500 equivale ao século XV. Diga, macaquinho, o que foi que houve? Por isso a dúvida na virada do século. Muito bem colocada a sua observação. Ele está se referindo aqui, gente, às dúvidas que geralmente ocorrem nas viradas do século. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trazer para cá para a gente tirar essa dúvida também. Vamos fazer uma virada do século aqui. No caso, a gente vai fazer a virada do século XX para o século XXI. Então, vamos pegar os últimos anos do século XX e os primeiros anos do século XXI para a gente entender como ocorre a virada do século. Vamos lá. 1999, eu pego, risco os dois últimos números, sobra 19, somo 1, dá 20. Portanto, 1999 é o século 20. Vamos para o ano 2000. Ano 2000 acaba com o quê? 00. É exceção, lembra? Então, 2000, risco os dois últimos números 0. Como é exceção, eu não somo nada. Portanto, 2000 equivale ao século 20 também. Vamos para 2001. 2001, cálculo normal. Risco os dois últimos números, o 0 e 1. Sobra quem? 20. Somo 1, que faz parte da minha regra, dá 21. Portanto, 2001, aí sim, 2001 é o século 21. E a gente observa aqui o seguinte, gente. 1999 é o século 20. 2000 ainda é o século 20. Não aconteceu virada de século. Agora sim, 2001 é o século 21. Então, a virada do século não ocorreu no ano 1999 para o ano 2000. Como muitos de nós pensávamos quando isso aconteceu há poucos anos atrás. E sim do ano 2000 para o ano 2001, que saiu do século 20 para o século 21. Ah, tá. Agora vou ter que ficar fazendo contas nas aulas de história. Olha, muito interessante o que esse bichinho está fazendo aí. Vamos supor que a gente está tendo uma aula de história ou alguém está contando algum fato para a gente em que os séculos são citados. Aí eu vou estar com papel e caneta tendo que fazer essas contas? Não. É por isso que a gente fez mais um tópico aqui na nossa aula de hoje, que é como entender de maneira prática. Não basta eu calcular, eu preciso entender. Como é que eu faço para entender? O professor está dando a aula, está dando a explicação, está contando a história, ele fala o século, eu subtraio o 1 do número desse século e já acho mais ou menos ali os anos equivalentes. Por exemplo, eu trouxe aqui o século 18 para a gente ver de exemplo. 18. Século 18 está aqui 18. Eu subtraio um 17. Ou seja, o século 18 são os anos
1700 e pouco. Na verdade, o século XVIII vai desde 1701 até o ano 1800, ou seja, na prática, os anos 1700 e alguma coisa. O século XVIII foi o século do Iluminismo. Então o professor diz, olha, o século do Iluminismo, 18. Então eu sei que o Iluminismo aconteceu ali entre 1701 a 1800. Então o Iluminismo foi lá para 1700 e alguma coisa na nossa história. Século V, subtrai o 1 do 5 dá o quê? 4. Então o século V foram os anos 400 e pouco. Na verdade, o século V vai desde 401 até o ano 500. E foi no século V onde aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, né? Que eles foram invadidos pelos povos bárbaros. Esse século também é muito famoso por causa disso. Vamos para o próximo século, século XX. 20 menos 1, 19. Então o século XX são os anos 1900 e pouco, que vai na verdade desde 1901 até o ano 2000. Então os professores dizem, olha, as grandes guerras aconteceram no século XX, as grandes guerras mundiais, então a gente já sabe que elas aconteceram em 1900 e pouco. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. Com isso nós vamos fechando a nossa aula sobre o cálculo dos séculos. Se você teve alguma dúvida, deixe no comentário. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser receber todos os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.